E hoje é dia de você conhecer o novo Chevrolet Onix Active 2027, produzido em Gravataí, Rio Grande do Sul, custa R$ 116.190, e a versão aventureira do hatch compacto que substitui duas versões no line-up, a LT e a LTZ. O exemplar em questão configurado na cor sólida branco Summit, já conhecido da marca, e que traz alguns acessórios genuínos Chevrolet instalados em concessionária. A dianteira redesenhada com os faróis Full LED, a grade com o aplique em cromo escurecido e os detalhes em preto acetinado, rodas em liga leve de 16 polegadas e pneus 195/60 com acabamento em preto gloss black, os retrovisores que seguem a mesma tonalidade, rack de teto funcionais e a traseira que também traz mudanças com as novas lanternas em máscara negra, também ressaltando a identidade da logotipia Active da versão aventureira. E essa é uma gentileza, um carinho, uma cortesia dos grandes amigos da Vale Sul Chevrolet daqui de São José dos Pinhais. É perceptível que o Onix Active é mais alto em relação às versões convencionais do modelo. Enquanto o Onix Hatch e o Onix Plus possuem 1,47 m de altura, o Onix Active tem 1,53 m de altura. A diferença de 6 centímetros e também o vão em relação ao solo de 201 milímetros. Apesar de ser um modelo de entrada, ele é bem completinho, possui o acesso por aproximação e o exemplar possui também alguns acessórios genuínos instalados em concessionária, como esse aplique com a identidade Chevrolet, aqui também os frisos com o nome Onix, a traseira com uma dupla ponteira de escape, que o acesso por aproximação de fábrica. Apertando o botão, nos deparamos com o acabamento e tapetes genuínos Chevrolet com as soleiras também no padrão Chevrolet. O acabamento em plástico com esse detalhe texturizado aqui no descansa-braço, função montante para todos os vidros, os bancos em couro que mescla o tecido aqui na parte central e a identidade Active nas cabeceiras. E o cockpit já conhecido da família Onix desde 2019, trazendo algumas mudanças de lá para cá, mas segue com a mesma essência. O volante multifuncional de aro fino, que traz esse detalhe um pouco mais aconchoado aqui na parte superior, pisando no freio a partida por botão. Temos acesso ao cluster digital de 8 polegadas e a central multimídia MyLink de 11 polegadas. Aqui também possui as funções do cluster. Temos também alguns layouts de visibilidade, medidor 2, formato um pouco mais analógico. Temos esse que é um pouco mais futurista, tudo controlado pelo volante multifuncional. Aqui as informações do veículo, a vida útil do fluido, do motor, parte de mídia. Aqui uma função minimalista e volta para o medidor 1 tradicional do Onix Active. A central multimídia com CarPlay e Android Auto sem fio. Aqui também com as funções da mídia, do espelhamento do telefone. Aqui também para controlar a iluminação de fundo. Também o checklist do modelo com trip A, trip B. Todo o ferramental de viagens. Aqui também o computador de bordo do consumo de combustível, parte de odômetro, dos medidores, tensão da bateria, temperatura do líquido arrefecedor, parte de manutenção e aqui a função geral de configurações do modelo, data e hora, as funções também do veículo, de conforto e conveniência, e também
a parte de aplicativo de áudio e telefone. Temos algumas configurações analógicas, como a trava elétrica, a abertura do porta-malas, o botão para desligar o controle de tração e estabilidade, ar-condicionado, que gela bem por sinal. Não possui carregador por indução, mas conta com duas saídas USB do tipo A e do tipo C para o espelhamento também. Câmera de ré, uma boa definição. E o que me chamou a atenção na categoria do Onix Active é que possui ajuste de altura e profundidade da coluna de direção. Como ele é produzido sob a plataforma modular Global Emerging Markets, no mesmo estilo da Volkswagen, a melhor posição é lá no último nível, que você consegue sentir todo o equilíbrio, toda a calibração da plataforma, do modelo em curvas. É bem interessante aqui, a posição de dirigir é bem legal, então com esse ajuste da coluna de direção, de altura e profundidade, melhore bastante a experiência para o motorista. Temos alguns porta-objetos espalhados pelo carro. Realmente os bancos são bem confortáveis, ainda mais com esse detalhe em tecido na parte central. Aqui também um descansa-braço central com um porta-objetos. Não possui retrovisor interno fotocrômico, já é o esperado. Já possui aqui o Concierge OnStar com 8 anos de gratuidade, que é uma novidade da linha 2027, que estreou no Sonic e também veio para o Onix. O plafond simples, com iluminação halógena, bom revestimento do teto, espelhinho para motorista e passageiro, mas sem iluminação de cortesia. São 4,16 m de comprimento, com 2,55 m de entre-eixos e altura já mencionada de 1,53 m. O ângulo de abertura das portas é razoável para a categoria do modelo e o acabamento lá da frente se repete para a parte de trás, com esse plástico rígido por toda a porta e esse detalhe texturizado no descansa-braço. Diferente deste exemplar, são as soleiras traseiras genuínas Chevrolet e os tapetes traseiros no formato bandeja. Os bancos traseiros com o mesmo acabamento lá da frente, um curvinho na parte superior e o tecido na parte central. A diferença que tem os encostos de cabeça retráteis, enquanto aqui na frente os encostos de cabeça são fixos. E entrando, o banco da frente regulado para mim. Eu tenho 1,82 m e um espaço razoável para as pernas e para a cabeça. São 6 airbags aqui na versão Active. E por se tratar de um modelo de entrada, é claro que não vai entregar alguns mimos, algumas perfumarias, como as saídas de ar para os ocupantes traseiros, bem como as saídas USB do tipo A e do tipo C, como lá na frente. Aqui, esse espaço é vazio, por se tratar de um modelo mais simples. O ocupante do meio possui um certo conforto, o túnel é um pouquinho alto, mas segue com uma boa visão do painel. Porta-malas de 303 litros de capacidade, espaço razoável para pequenas e médias bagagens, os bancos traseiros divididos na modalidade 60/40, e esse exemplar possui alguns acessórios genuínos Chevrolet, como esses bolsões aqui, bem interessantes para compras de supermercado. Aqui na parte de baixo possui o step temporário, iluminação em LED no estilo do Chevrolet Sonic, possui também iluminação de cortesia halógena, mas é uma pena que não possui o botão de abertura na tampa do porta-malas, a exemplo do Volkswagen Polo, que a abertura é pela chave ou pelo botão no painel. A traseira aqui é bonita, com a nova assinatura das lanternas máscara negra, que ficaram bem legais, bem encorpadas, e esse detalhe inferior em preto gloss black da versão Active, que realça até um ponto de esportividade, e lembrando também a versão RS, com um acessório instalado na concessionária, que
e a dupla ponteira de escapamento. E debaixo do capô, o motor 1.0 Turbo Flex de 3 cilindros, que rende 115 cavalos de potência e 16,8 kgfm de torque, associado à transmissão automática de 6 velocidades. E a bordo do novo Chevrolet Onix Active 2027. Geração que esperava pela versão aventureira. Ficou bem conhecida lá por 2017 até 2019. Carro muito bom. Um motor 1.4 aspirado, da antiga arquitetura da Chevrolet. Tem um amigo e seguidor que tem um 2016, 2017 até hoje. Ele tirou 0 km aqui em Curitiba. Adora o carro, tá com quase 100 mil quilômetros o carro. Adora. E aqui veio a evolução. É um carro que ficou legal, apesar de não trazer todo aquele apelo aventureiro do antigo Onix Active, mas ele é bem recheado nesse nível tecnológico que ele se propõe. É claro que o preço é bem agressivo, né? R$116.190, mas tudo tá caro aqui no Brasil, né? Não tem como reclamar. A posição de dirigir aqui é um ponto super favorável para o modelo. Ele é construído sob a plataforma modular Global Emerging Markets, então ele traz aquela sensação de Volkswagen Polo, né, como um modelo construído em plataforma modular, né, o seu concorrente. E ficou bem legal, né? Você vê a central multimídia, disposição das informações aqui, 11 polegadas da multimídia, o cluster digital também de 8 polegadas. É um carro bem confortável para quem não quer chamar atenção. E essa vantagem do Onix Active em relação ao Onix convencional, por ser mais alto em 6 centímetros, né? Tem o vão em relação ao solo de 201 milímetros, você consegue enfrentar bem a buraqueira do asfalto lunar brasileiro. E o motor 1.0 responde legal, ele enche bem, é interessante. Esse ponto é agradável. Claro que tem a polêmica do motor 3 cilindros da Chevrolet, mas é um carro bem confortável, que traz aqui uma boa estabilidade. E na parte de consumo, nós temos uma função dentro da central multimídia que você consegue deixar fixo o monitoramento do consumo médio aqui no cluster. Dentro das configurações do cluster você não tem essa possibilidade, você precisa mexer aqui na central multimídia e jogar a informação para o cluster. Este exemplar abastecido com etanol, ele está fazendo 9 km por litro na cidade e faz 10 km por litro na estrada, isso com etanol. Já na gasolina as médias melhoram, vão para 12 km por litro na cidade e até 14,5 na estrada, isso já com a gasolina comum. É um carro para quem procura uma opção mais acessível, para quem não quer chamar tanta atenção no trânsito, para quem já tem um carro de uma categoria superior, para quem precisa de um carro de fácil manutenção, pode ser interessante. Pode ser interessante para você. Ele já tem aqui também o sensor crepuscular, acendimento automático dos faróis. Tem também a câmera de ré com ângulo de esterço e os sensores de estacionamento traseiros, né? É um carro de uma concepção simples, né? Mas que traz aqui um nível de tecnologia interessante, como o acesso por aproximação e a regulagem do cinto apenas para o motorista, regulagem de altura. Então é um carro legal, vale a pena você fazer um test drive. Negociação
com certeza deve ser amigável, deve gerar em torno ali dos 100 mil reais. Um carrinho 1.0 turbo com 115 cavalos não é de todo mal. Não é de todo mal. Então vale a pena você fazer um test drive. Essa linha 2027 do Onix ficou bem legal, ficou bem interessante. E tem o nosso ok, tem a nossa aprovação para você que procura um modelo nesse segmento, nessa faixa de preço. E você, também gostou do Onix Active 2027? Então deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações e siga todas as nossas mídias @AutoEmBrasil. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você que é religioso, fique com Deus e até a próxima matéria.